Senhores, por um momento a gravação foi interrompida, então desculpa, voltando. Qual é o prazo de recurso de apelação? Prazo de recurso de apelação, artigo 59, eu estou sem óculos, 93. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Professora, e aí? Por que 8 dias? 8 dias é o prazo para você apresentar razões. Então, senhores, vocês vão aprender hoje comigo. Você primeiro, numa petição, apresenta recurso, informa o interesse de recorrer. Esse recurso ele é recebido e intimada a parte recorrente para, em 8 dias, apresentar suas razões de recurso. Professor, então, 5 dias para apresentar recurso, para interpor recurso, mais 8 são 13. Não, sim. Os senhores podem, no prazo de 5 dias, como os senhores farão na OAB, os senhores, em 5 dias, vão apresentar a peça de recurso e, concomitantemente, no mesmo prazo de 5 dias, apresentar concomitantemente as razões. Então, na peça de recurso, vocês vão dizer: requer o recebimento do recurso oportunamente, apresenta as respectivas razões concomitantes dentro do prazo de 5 dias, renunciando ao prazo de 8 dias correspondente. Tudo bem? Professora, é assim que se faz prova da OAB. Professora, eu não entendi. Senhores, os senhores na prova da OAB vão receber intimado no dia tal. O que você faz? Intimado no dia tal, você tem 5 dias para apresentar recurso de apelação. Vai haver uma oportunidade que você vai ser intimado novamente do recebimento para apresentação das razões em 8 dias? Não, senhor. Então, na OAB, vocês vão fazer a folha de rosto, que a gente chama, interpondo o recurso de apelação. Esse recurso de apelação o senhor vai receber, o juiz vai receber, caso presente os requisitos, né, tanto de condições recursais como de pressupostos processuais recursais. Recebendo o recurso, você, recorrente, vai ser intimado para apresentar em 8 dias as razões. Em seguida, recebidas as razões, o recorrido vai ter 8 dias para apresentar as contrarrazões, para as quais ele também será intimado. Tudo bem? Questão mais importante: o fato do CPC não tratar de juízo de admissibilidade não quer dizer que tenha sido afastado o ônus judicial do CPP de realizar o juízo de admissibilidade. Sim, no CPP, o juiz ocorre, o qual prolatou a sentença, o qual proferiu a decisão definitiva, que vai ser objeto do recurso, ele sim, ele exerce o juízo de admissibilidade. Não confunda. Outra coisa que não pode confundir: processo penal não tem dias úteis para fins de processo, de prazo processual. Professora, que isso? Não tem. E já fica a dica. Já fica a dica aqui para os senhores. Processo penal, artigo 9, artigo 638, vai regular para os senhores a previsão expressa da possibilidade de recurso especial extraordinário. E ele diz que o recurso especial extraordinário vão ser regulados nos termos do CPC e das leis especiais e do regimento interno dos tribunais, sem problema algum. Pô, professora, mas no CPC diz que o prazo é de 15 dias. O CPC diz que o prazo é de 15 dias. A parte geral do CPC que diz que os prazos serão contados em dias úteis. Essa previsão parte geral não aplica-se em processo penal. Recurso especial extraordinário na esfera penal, o prazo é de 15 dias? É, mas não são dias úteis. Processo penal regula-se por prazos em dias corridos. Tudo bem? Então, senhores, caberá apelação. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, quando das decisões definitivas com força, das decisões com forças definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Qual é o capítulo anterior? Apelação está no 593. O que eu posso dizer é que no capítulo anterior a gente está falando de recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, senhores, é o que alguns doutrinadores, de forma equivocada, dizem ser o agravo de instrumento do processo penal. Senhores, recurso em distrito é o recurso apto, né, previsto para decisões interlocutórias. Mas ele não pode ser tido como agravo de instrumento, porque existe agravo de instrumento em processo penal e não é o do 581. 581 do CPP vai dizer recurso em sentido estrito, o nosso vulgo rese. Ok? Então, senhores, cabe a apelação das decisões definitivas ou com forças definitivas, desde que não seja caso de
interposição de rese. Não sendo o caso de rese, poderá ser oposta à apelação. Cabe ainda a apelação das decisões do quê? Das decisões do tribunal do júri, fundadas nos seguintes motivos. Senhores, cabe apelação em face de sentenças definitivas, condenatórias ou absolutórias. Cabe apelação em face de decisões definitivas ou com força definitiva, desde que não caiba rese. E ainda cabe apelação das decisões do tribunal do júri, quando? E aqui, senhoras e senhores, entendam. Tribunal do júri, quem proclama a culpabilidade ou não culpabilidade do réu? Na segunda fase, quem proclama a culpabilidade ou não culpabilidade do réu é o conselho de sentença, são os jurados. Tudo bem? E, tecnicamente, o juiz-presidente, que vai fixar a pena baseada na culpabilidade declarada pelos jurados, esse juiz está vinculado à soberania dos vereditos. Quem é que proclama o veredito no júri? Conselho de sentença. Então, senhores, cabe apelação no tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Vocês sabem por que só nulidade posterior à pronúncia? Porque vocês vão aprender comigo na última trilha do NPJ, que nulidades anteriores à pronúncia devem ser combatidas quando da pronúncia. E em face de pronúncia não cabe apelação. Em face de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Então, senhores, antes da pronúncia, recurso em sentido estrito. Pós-pronúncia, apelação. Tudo bem? Sob pena de preclusão. Porque se você teve uma nulidade anterior à pronúncia, nulidade relativa, lógico, anterior à pronúncia, e ao ser pronunciada a defesa não opôs o correspondente recurso cabível, precluso está aquela nulidade relativa. Lembrando, nulidade absoluta não preclui em processo penal, tudo bem? E aí, vai caber apelação nas sentenças do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. 2, quando for sentença do juiz-presidente, aquele que fixa a pena, quando o júri declara culpado o réu, quando da sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Se os jurados que hesitarem, votarem pela culpabilidade, e qual culpabilidade? Pelo crime não simples, mas qualificado, o juiz-presidente é obrigado a fixar a pena baseada na qualificadora que foi reconhecida pelo júri. Ou então, o contrário, qualificado o delito de homicídio, ou seja, começa com 12 anos, 12 a 20. Agora fica na dúvida, não? É 12 a 30, desculpa. Enquanto simples, é de 6 a 12. Agora, fosse muito sério com o senhor, eu vou pedir perdão, senhor, me deu uma dúvida, sabia? 8 ou 6. O que importa? O que importa é que o juiz-presidente ele está obrigatoriamente vinculado ao crime reconhecido no tribunal do júri. Ele não pode fixar sentença a crime diverso. Tudo bem? E aí cabe a apelação. Essa apelação, senhores, a gente diz que é condicionada porque ela tem um limite do agir do tribunal de quem? Como assim, professor? Ao recorrer de uma sentença do juiz OCO, aquele prolator da sentença, você recorre para que o juiz ou a de quem? A de quem? O Tribunal de Justiça reforme essa sentença. É o objetivo do recurso. E ao falar em reforma, vamos lá, cabe apelação em face de sentença do Tribunal do Júri, quando nulidade pós-pronúncia, ou então quando o juiz-presidente agir contrário à lei expressa ou à vontade do júri. O júri condena e o juiz-presidente absolve. A sentença vai fazer o quê? Vai fazer com que a sentença absolutória seja anulada. Para quê? Para ter um novo júri? Não. Para que o tribunal de quem siga a determinação do júri. Obedeça à soberania dos vereditos do júri, que é um princípio constitucional, que regula o tribunal do júri. Ok? Seguindo, cabe apelação ainda das decisões do tribunal do júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Quem aplica a pena? Quem aplica a medida de segurança? O juiz-presidente. Senhores, de novo, quando se recorrer, poderá o tribunal reformar essa sentença? Pode. Para quê? Para corrigir o erro do juiz-presidente. Quando fixou pena contra a lei expressa, quando fixou sentença contrária à vontade do júri,
quando errou quando da fixação da pena ou da medida de segurança. Até aqui, vocês estão entendendo que o tribunal de quem vai poder reformar a sentença em virtude do erro do juiz-presidente? É isso, ok? Cabe ainda a apelação quando for a decisão dos jurados. Opa! Aqui que vocês têm que se atentar. Quando for a decisão dos jurados contrária manifestamente à prova dos autos. Professora, então aqui é a única vez que a apelação poderá tentar contrariar, recorrer em face de uma manifestação do conselho de sentença. Isso. É a única oportunidade no qual a sentença pode buscar a reforma da manifestação jurisdicional que é baseada no conselho de sentença. E aqui o que acontece? Aqui, senhores, o tribunal de quem? Ele não pode reformar a sentença e julgar contrariamente àquilo que os jurados decidiram. Professora, mas como assim? O Tribunal de Justiça, que é um órgão hierarquicamente superior ao Tribunal de Primeira Instância, ao juiz-presidente, aos jurados, ele não pode reformar a sentença dos jurados? Não. Ele pode anular a sentença, aquela que declarou culpabilidade contrária à prova dos autos, mas que foi culpabilidade que foi declarada pelo Conselho de Sentença, pelos jurados. O que ele pode fazer? Ele pode anular essa sentença e determinar a realização de um novo plenário, a formação de um novo Conselho de Sentença e a realização de um novo plenário do júri. Qual o problema aqui, senhores? O artigo 593, parágrafo 4º, diz: quando cabível apelação, não poderá ser usado recurso distrito. Isso está certo. Parágrafo 3º. Se a apelação fundar-se no inciso 3 da linha D de dado, o que vai acontecer, senhores? O tribunal de quem se convencer de que, de fato, o recurso tem razão e der provimento a esse recurso, ele retificará, sabe o quê? Ele irá dar provimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Ele não pode retificar a sentença, porque a sentença fez o quê, senhores? A sentença foi de acordo com a manifestação do plenário, do Conselho de Sentença. E, para quem não sabe, o artigo 5º da Constituição diz: Tribunal do Júri é competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e regula-se pelos seguintes princípios: plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos. Constitucionalmente, a manifestação dos jurados é soberana perante a manifestação do juiz técnico. Então, a segunda instância, ao dar provimento, determinará a realização de um novo julgamento. Respira, ponto e vírgula, não se admite, pelo mesmo motivo, uma nova apelação. Professora, se num segundo tribunal do júri, os jurados julgarem a pessoa, absolver a pessoa ou condenar a pessoa de forma a manifestamente contrária à prova dos autos, isso quer dizer que não pode um segundo julgamento, um terceiro, um quarto, um quinto? Não, senhores. Nova apelação não poderá basear-se no mesmo motivo. Ok? Então, senhores, nós sabemos que juiz monocrático, juiz de primeira instância, juiz ocorre, ao proferir decisão definitiva ou sentença de mérito, condenando ou absolvendo o réu, cabe apelação. Prazo, 5 dias, com prazo de 8 dias para razões. A contar da intimação. Receba o recurso, venha razões recursais. Intima-se o recorrente, prazo de 8 dias. Recebidas as razões recursais, dê-se vista ao recorrido para a apresentação das suas contrarrazões, 8 dias. Até aí, problema nenhum. O problema é lembrar que, tratando-se de crime de contravenção penal, o prazo de apelação é de 3 dias e não de 5. Tudo bem? Além disso, lembrar a apelação de 5, senhores, a contrarrazões não é de 8, é de 3 dias. Me perdoe, deixa eu corrigir. A apelação continua sendo prazo de 5 dias. As razões e contrarrazões, quando se tratar de crime não, vulga contravenção penal, né? Na verdade, é o contrário, de contravenção penal, vulgo crime não, o
prazo para apresentação das respectivas razões. E o prazo para apresentação das respectivas contra-razões será de 3 dias. Ok? Tudo bem? E aí eu trago para vocês uma peça que seria mais ou menos um espelho de uma apelação. Excelentíssimo senhor juiz de direito de uma determinada vara criminal da comarca. Por quê? Porque o recurso ele é dirigido ao juiz prolator da sentença, prolator da decisão definitiva. Apelação, número do processo, lembrando, por que a gente tem que colocar o número do processo? Porque você já tem processo, você tem que dirigir a peça recursal aos autos do processo, que faz tempestivamente, baseado no artigo 591, inciso 1 do Código de Processo Penal, requer, assim, que após recebida, com as razões anexas, seja ouvida a parte contrária e sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça. E aí, numa outra peça, vocês vão apresentar as razões de recurso. E essas razões de recurso, aí sim, senhores, tem que ser dirigida ao doutor desembargador, presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Professora, como assim? Aqui no Rio de Janeiro, o direcionamento das razões recursais processuais penais é o segundo vice-presidente. Excelentíssimo doutor juiz desembargador, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ok? Aqui seria possível. Você vai simplesmente colocar doutor desembargador do egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom, vai ser distribuído, vai cair em uma das câmaras criminais do Tribunal de Rio de Janeiro, e você vai dizer: estou apresentando minhas razões de apelação, apelante e apelado, auto de processo, egrégio Tribunal de Justiça, olhando a Câmara Criminal e doutor Procurador de Justiça. Procurador de Justiça, que hoje nada mais é do que um membro do Ministério Público da segunda instância. Tudo bem? Ok? Apresenta suas razões. Lembrando que eu mais brinco com vocês, a maior dificuldade de vocês nesse momento não é o direito processual. A maior dificuldade de vocês aqui é o direito material, tá? Eu apresento as razões e lembrando sempre do pedido. Reforma da sentença para que seja reconhecida o que você pretende, para que seja reformada aquilo que você pretende, lembrando, tratando-se de apelação baseada em tribunal do júri contra sentença que foi manifestamente contrária à prova dos autos, você não pode pedir absolução, você não pode pedir condenação, você tem que pedir anulação, que seja anulado o júri e realizado um novo julgamento. Tudo bem? Ok? Senhores, a gente brinca, é quase que uma pílula do conhecimento. A gente está apresentando para vocês aqui de uma forma superficial a questão recursal, o recurso em si, as possibilidades recursais para que vocês estejam mais preparados para, na sala de aula, junto com o seu professor, vocês possam apresentar as respectivas peças. Ok? Qualquer dúvida, NPJ, o professor Alexandre Boixá está sempre às quintas e sextas aqui. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Não se esqueça, próxima trilha obrigatória, recurso distrito. Até.